Fala, benditos e benditas, tudo bem com vocês? E aí, como é que você tá? Como estão os estudos por aí? E aí, você já tem visto os outros vídeos aqui da playlist de matemática básica? Assiste esse vídeo comigo aqui. Se você não tiver maratonado toda essa playlist, eu te convido para maratonar ela aí, curtir todos os vídeos, né? Desfrutar bastante, fazer as anotações necessárias, beleza? Se você não for inscrito no canal, se inscreva aí, tem muito conteúdo top por aqui e muito mais por vir aí, beleza? Show de bola? Vamos lá para uma aula super importante, pessoal, cai demais. Se você for fazer o Enem, isso cai todo ano praticamente na prova do Enem, né? O conteúdo de áreas, sobretudo áreas de triângulos, beleza? Cai muito, né? Áreas de figuras planas em geral. E o triângulo é a figura plana mais famosa, aquela que as provas mais gostam, né? Então, você tem que saber, beleza? Inclusive aqui na playlist de matemática básica tem uma aula sobre triângulos, né? Tudo que é mais importante, todo o fundamento a respeito de triângulos está nessa aula. Eu vou deixar ela aqui no card para você já saber qual é e depois dar uma olhada nela especificamente, beleza? Então vamos nessa, área de triângulos. Se você acha que é só base vezes altura sobre 2, vou te mostrar que você está enganado, existem outras formas de calcular a área de um triângulo, beleza? Vamos começar por ela então, inclusive, né? A forma mais tradicional de calcular a área de um triângulo é a base vezes a altura sobre 2. Lembrando que a área, pessoal, é a superfície, né, de uma figura plana. O que é a altura? A altura é um segmento que sai de um vértice, certo? E ele cai na reta suporte do lado oposto, fazendo 90 graus. Quando eu falo reta suporte do lado oposto, parece meio exagerada a fala, mas não é não. Existe uma reta aqui, ó, existe uma reta passando aqui, certo? E essa reta, o nosso lado BC, ele está contido nessa reta, beleza? Ele faz parte dessa reta aqui, ó, beleza? Então a altura, ela sai do vértice aí e cai aqui na reta suporte do lado oposto. Por que eu digo reta suporte? Porque nesse exemplo aqui, ó, tá vendo? Esse aqui é um triângulo obtusângulo, porque esse ângulo aqui, ó, esse ângulo alvo aqui, ele é um ângulo maior que 90 graus, ou seja, esse carinha aqui é um triângulo obtusângulo. Naquela aula que eu indiquei no card, tem toda essa classificação aí de triângulos, beleza? Quando acontece isso, olha lá, se a gente baixar a altura saindo aqui do vértice A, tá vendo que vai cair fora do lado do triângulo? Mas não tem problema não, porque o importante é a altura cair aonde? Na reta suporte, a reta que passa aqui, ó, a reta que contém o lado oposto. Ficou meio tortinho aqui, mas vida que segue, vamos que vamos, deu para entender aí, beleza? A reta que passa aqui, beleza? E o lado aqui, ó, esse lado BC, ele tá contido nessa reta aqui chamada reta suporte. Então a altura, ela não tem que cair em cima do lado, ela tem que cair na reta suporte. Em alguns casos, como desse aqui, ó, a altura cai exatamente em cima aqui, ó, do lado BC, deu tudo certo, né? Beleza. Mas aqui também deu certo, só que não cai em cima do lado, cai fora, mas é porque a altura tem que cair o quê? Na reta suporte. Aprendeu isso aí? Se tiver alguma dúvida a respeito disso, você pode mandar para mim aí nos comentários que eu vou ter o maior prazer de te responder. Fez sentido, gente? Então aqui, ó, essa é a altura H, base vezes a altura sobre 2. Tá vendo? A base é o lado, né, que a altura cai. Ah, Matheus, mas a altura não caiu no lado. Não, mas ela caiu na reta suporte de qual lado? O lado que está contido nessa reta suporte é a base, entendeu? Aqui, ó, a altura caiu no BC, então ele é a base, que eu chamei de B, o comprimento dela aqui, beleza? Nesse caso, a altura caiu aqui fora, mas quem que é o lado que está contido nessa reta suporte que a altura caiu? É o lado BC, então nesse caso ele é a base. Você tem que lembrar que todo triângulo tem 3 alturas, uma saindo de cada vértice. Então, base vezes a altura sobre 2. Só que, por exemplo, se eu pegar essa altura aqui, ó, a altura que sai do vértice B, a base já não é mais BC. A base vai ser quem? A base vai ser AC, beleza? Ou seja, base, o AC, vezes essa altura sobre 2. Você vai chegar na mesma área. Assim como se você pegasse essa altura aqui, ó, que sai do vértice C, e essa seria a base. Base vezes essa altura sobre 2. Ou seja, cada base tem sua altura específica e cada altura tem a sua base. A base desse segmento pontilhado aqui é o BC. A base dessa altura aqui laranjada é o AC, beleza? E a base dessa altura azul aqui, ó, é o AB. Se você fizer qualquer base vezes a sua altura sobre 2, você vai chegar na área do triângulo. Deu para entender, pessoal? Fez sentido isso aí? Tranquilinho? Bom, então vamos lá. Só que existem, olha aqui, outras formas, né, de calcular
a área de um triângulo. E aí depende do caso. Por exemplo, a fórmula de Heron é uma fórmula muito top para encontrar a área de um triângulo quando nós temos os valores dos lados, nós temos a medida dos lados, mas nós não temos nenhuma informação sobre a altura e nem sobre nenhum ângulo dele. Nós sabemos ali a medida dos lados, beleza? Mas nós não temos nada a respeito da altura. Porque, por exemplo, aqui é muito bom quando você tem essa base, você tem a altura, você faz base vezes altura sobre 2, né? Ou você tem essa base, essa altura, faz base vezes altura sobre 2. Ou você tem essa base, tem essa altura, faz base vezes altura sobre 2, você chega na área do triângulo. Mas e se não tiver altura nenhuma? Se tiver os 3 lados, mas não tiver altura nenhuma? A fórmula de Heron é uma baita de uma saída, beleza? O Pzinho aqui, pessoal, é o semiperímetro do triângulo. Perímetro é a soma de todos os lados. Semiperímetro é a soma de todos os lados, A mais B mais C sobre 2, beleza? E essa é a fórmula de Heron. Isso aqui é a área, viu, pessoal? Tudo que está circulado assim, ó, é a área do triângulo, certo? Você vai chegar na área do triângulo através da fórmula de Heron, que é esta. Raiz quadrada do quê? Do produto entre o semiperímetro vezes aqui nosso P menos A, P menos B, P menos C. P menos A é o semiperímetro menos o lado A. P menos B é o semiperímetro menos o lado B. E o P menos C é o semiperímetro menos o lado C. O produto do P, o P menos A, P menos B, P menos C, dentro da raiz quadrada vai gerar o quê? Vai gerar a área do triângulo. Pode parecer uma fórmula meio incômoda, meio grandona, mas geralmente quando os exercícios exigem a fórmula de Heron, ou seja, quando eles dão a medida dos lados, mas não tem informação de altura, quando você jogar aqui nessa fórmula, geralmente vai sair uma raiz aqui tranquila de ser calculada, beleza? Então você está vendo a importância de saber a fórmula de Heron? Porque se você ficar só no base vezes altura sobre 2, que você aprende lá no ensino fundamental, é um pouco limitado, porque uma questão que não te dá a altura, por exemplo, ela te dá só as medidas dos lados, a gente pede a área do triângulo, você vai necessitar de utilizar o que é a fórmula de Heron. Vai ficar muito mais fácil fazendo pela fórmula de Heron. Bom, quando, pessoal, o triângulo estiver inscrito, ou seja, o triângulo dentro de um círculo, é possível calcular a área do triângulo em função de quem? Em função do raio do círculo e dos lados do triângulo. Vai ficar assim, ó, a área do triângulo vai ser o produto dos lados, A vezes B vezes C, sobre 4R, sendo R aqui, ó, o raio do círculo que o nosso triângulo está o quê? Está inscrito nele, beleza? Está dentro dele. Fez sentido? A vezes B vezes C sobre 4R, sendo R esse circlão aí, beleza? Que o nosso triângulo está dentro. Então, quando o triângulo estiver inscrito, você pode utilizar essa fórmula aí. E quando o triângulo estiver circunscrito, ou seja, o triângulo está do lado de fora e o círculo está dentro, beleza? Ao contrário aqui, ó, você pode fazer o semiperímetro vezes o raio. Lembra? Aqui, ó, A, aqui eu vou chamar de B e aqui eu vou chamar de C, beleza? O que é o semiperímetro? É a soma dos lados sobre 2, beleza? É metade do perímetro. Então, semiperímetro vezes o nosso raio aqui, ó, semiperímetro vezes o raio vai ser o quê? Vai ser exatamente a área do triângulo quando ele tiver com um círculo inscrito nele. E o R aqui, pessoal, é o quem? É o raio da circunferência inscrita, circunferência que está dentro do triângulo. P vezes R, então, é a área do triângulo circunscrito. Então, você viu um triângulo circunscrito, viu um triângulo inscrito, olha para você ver, você tem essa fórmula e essa fórmula. Você não precisa de ficar preso só no Heron e nem no base vezes altura sobre 2. Se você tiver os lados e tiver o raio, você pode utilizar essa nesse caso e essa fórmula aqui neste caso. Tá vendo como que o repertório aumenta e as chances de acerto nas questões também aumentam, né, pessoal? Bom, é muito importante em geometria ter esse arsenal, né? Quanto mais teoremas você souber, quanto mais fórmulas você souber, melhor. Claro que você precisa saber a fórmula e saber aplicar. Então, por exemplo, adianta você saber de cabeça que semiperímetro vezes o raio da área de triângulo? Não, você tem que saber que semiperímetro vezes o raio da área de um triângulo, mas qual triângulo? O triângulo que está com uma circunferência inscrita, beleza? Para você saber que esse raio da fórmula é o raio da circunferência inscrita. A vezes B vezes C sobre 4R é a área de triângulo. Beleza, que triângulo? Quem que é o R? Você tem que saber que nesse caso é a área do triângulo que está o quê? Inscrito numa circunferência, porque esse R aqui, ó, é o raio da circunferência que está o quê? Circunscrita ao triângulo, entendeu? E o triângulo está inscrito nela. Então tem que saber a fórmula e saber a aplicabilidade. Ah, basta decorar o Heron, a fórmula de Heron? De qualquer forma? Não.
é bacana decorar a fórmula e saber que é muito útil a fórmula de Heron quando você não tem a informação de altura, mas tem a informação das medidas dos lados. Bom, quando nós tivermos um triângulo retângulo, você pode fazer o quê? O cateto vezes o outro cateto sobre 2. Por quê, pessoal? Lembrando que B e C são catetos e o A é a nossa hipotenusa, né? Gente, quando esse cateto C funciona com uma altura, aqui, ó, ele sai e faz 90 graus. O outro, que é o AC, é a base. Então, quando esse AB, que é marcado aqui com a medida Czinho, ele é a altura, o nosso AC, que tem a medida Bzinho, é a base, beleza? E vice-versa. Quando esse aqui, ó, é a altura, lá, ó, a altura caiu fazendo 90 graus, quem é a base? O AB, tá vendo? Então, quando um cateto é base, o outro é altura e vice-versa, beleza? Ou seja, esse BVC sobre 2 é o base vezes a altura sobre 2, só que especificamente para o triângulo retângulo, cateto vezes cateto sobre 2, base vezes altura sobre 2. Fez sentido, pessoal? Então você viu um triângulo retângulo, você tem os catetos ali, pode fazer o produto dos catetos sobre 2, que você vai encontrar a área do triângulo. Agora, essa aqui é a altura relativa à hipotenusa. Sai desse vértice e cai fazendo 90 graus aqui na hipotenusa. Então, nesse caso, a hipotenusa é o que? É a base e a altura é esse Hzinho. Aí você pode utilizar também o base vezes a altura sobre 2 tradicional aqui, ó. A base A vezes a altura H sobre 2. Vai dar a mesma área claramente. Bom, gente, triângulo equilátero. Talvez é o mais importante aqui dessa lista, né? É difícil de mensurar qual que é o mais importante, mas é certo que o triângulo equilátero ele cai demais em prova. E ele é pré-requisito para o cálculo do hexágono regular, da área do hexágono regular, que vai ser o assunto do próximo vídeo, beleza? Nós vamos falar áreas de outros polígonos, beleza? Bom, o triângulo equilátero tem todos os lados iguais e todos os ângulos são iguais, cada ângulo vale 60 graus, beleza? É importante dizer o quê? Que a altura do triângulo equilátero, todas as 3 alturas são iguais, né? O triângulo tem 3 alturas e no triângulo equilátero as 3 são iguais. Isso é para qualquer triângulo, pessoal? Não. Todo triângulo tem 3 alturas, mas nem todo triângulo tem as 3 alturas iguais entre si. No triângulo equilátero isso é um fato. Essa altura aqui tem a mesma medida H. Essa outra altura aqui também vai ter o que? A mesma medida H. A que sai desse vértice, a que sai desse vértice e a que sai desse vértice. As 3 alturas têm a mesma medida H. Beleza? Eu vou apagar aqui só para a gente poder ficar voltado para essa aqui, ó. Beleza? Para essa altura aqui, que eu chamei de H. Beleza? Tranquilo, gente? Show de bola? Bom, galera, o que nós temos que dizer aqui? Primeira coisa, nós temos que saber que a altura de um triângulo equilátero é o lado dele, que eu chamei aqui de Lzinho, né? Todos os lados são iguais, todos valem Lzinho, portanto, L raiz 3 sobre 2. Você tem que saber que a altura de um triângulo equilátero é L raiz 3 sobre 2, beleza? E aí, utilizando base vezes altura sobre 2, a gente chega nessa fórmula aqui para a área do triângulo equilátero. L ao quadrado raiz 3 sobre 4. Olha para você ver, base L vezes a altura, que é L raiz 3 sobre 2, sobre 2, né? Aqui, ó, base vezes a altura sobre 2. Se você desenvolver aqui, ó, L vezes L, L ao quadrado, raiz de 3, sobre esse 2 aqui, ó, vai ficar 1 vezes 2 dá 2, sobre 2, né? L ao quadrado, raiz de 3 sobre 2, sobre 2, isso vai dar quanto, pessoal? L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, você pode anotar aí que a fórmula que calcula a área de um triângulo equilátero é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, é muito importante saber a fórmula de altura de triângulo equilátero e a fórmula de área de triângulo equilátero. Toma cuidado para você não confundir as duas. Beleza, pessoal? Então nós temos aqui, para fechar, sintetizar o vídeo, base vezes altura sobre 2, tradicional. Eu chamei a atenção aqui, né, que a altura de um triângulo pode cair aqui, né, fora do lado, na reta suporte. Eu chamei a atenção para isso mais pro início do vídeo, beleza? Tranquilo? Base vezes altura sobre 2. Falei que um triângulo tem 3 alturas, né? Que a base vai ser específica de cada altura. Essa base aqui é a base dessa altura. Fez sentido? Essa base aqui é a base dessa altura. E aí você vai utilizar na fórmula a base e a sua altura. Tem que tomar esse cuidado. Beleza, gente? Fórmula de Heron, triângulo inscrito, a fórmula da área do triângulo inscrito, beleza? Sendo R, né, o raio dessa circunferência que está circunscrita a esse triângulo, beleza? A fórmula
da área de um triângulo circunscrito, sendo esse R aqui, ó, o nosso raio dessa circunferência que está inscrita, e o P, o semiperímetro desse triângulo. Triângulo retângulo, né? Cateto vezes cateto sobre 2, e triângulo equilátero, a altura e a fórmula da área dele também, você tem que saber. E você precisa de compartilhar também esse vídeo aí, porque certamente tem um amigo seu, uma amiga, que precisa mesmo desse conteúdo. É um conteúdo muito importante, que cai muito em prova. Então compartilha para geral, manda naquele grupo do WhatsApp lá. Certamente outras pessoas vão ficar felizes em receber esse conteúdo aí. Beleza, gente? Deixa o seu like aqui e deixa a sua dúvida, caso tenha, deixa o seu comentário. Vamos trocar ideias aqui também nos comentários. Estou à disposição de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo aqui no canal Bendito Bhaskara. Tchau, tchau!